3. Na última vez, meus irmãos, que falávamos sobre a conversa que Jesus Cristo estava tendo com Nicodemos, sobre o entendimento, do novo nascimento, essa doutrina que eu costumo dizer que é uma doutrina realmente, porque nos ensina muito a respeito do que é verdadeiramente novo nascimento, e uma coisa que tem se perdido muito é justamente o entendimento sobre ela. Nós achamos que novo nascimento é a pessoa ter riquezas, a pessoa ter outras coisas, mas a gente vê que o diálogo que Jesus teve com Nicodemos foi algo muito mais profundo, foi algo muito intenso, algo que Nicodemos desconhecia, por mais que houvesse nele uma capacidade incrível para entender, um homem maioral, um homem de alto reconhecimento, de alta patente no meio ali dos anciões, dos fariseus, enfim, mas ele não consegue perceber algumas coisas importantes para a vida cristã. Era um homem que conhecia a Torá, conhecia as leis, é aquele que conhecia as coisas externas, mas lhe faltava ter o conhecimento das coisas divinas. É por isso, meus irmãos, que só o fato de acharmos que conhecemos a palavra, que decoramos a palavra, e que possamos até dominar um pouco dos textos bíblicos, isso também não nos diz que recebemos o novo nascimento. Conhecer a palavra é importante, mas devemos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos nascer de novo, porque quem não nascer de novo não tem o reino de Deus, não há como. O reino de Deus ele não é conquistado com boas obras. Muitos falam que é a caridade, boas obras, é algo, se a pessoa fizer de bom, é isso que vai levar a pessoa até os céus. Não, precisa nascer de novo. E o novo nascimento implica sobre muitas coisas. Então nós falamos sobre isso. Até frisamos que quando Nicodemos teve o encontro com Jesus, ali durante a noite, o nosso irmão em Cristo, o Carson, fala que quando ele diz que Nicodemos aproximou de Jesus à noite, mas que a noite de Nicodemos era mais escura do que ele pensava. Ou seja, quando ele teve encontro com Jesus, Nicodemos se surpreendeu com aquilo que Jesus lhe disse. Então vamos lá para o texto. Evangelho de João, capítulo 3, havia entre os fariseus, primeiro versículo, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então observe bem, Nicodemos tem conhecimento, tem ciência do que Jesus Cristo estava fazendo, não era feito por uma pessoa comum. Então aqui ele reconhece, algo estava acontecendo que Jesus fazia, que não era de uma pessoa que assim era normal, no bom sentido, mas tinha que ter um poder sobrenatural para operar o que Jesus estava fazendo. Então Nicodemos reconhece isso. Então vamos lá. Versículo de número 3. A isso respondeu Jesus. Observe bem que Jesus muda a forma do diálogo. Nicodemos fala sobre o milagre, a Jesus entra para algo muito mais profundo, muito mais necessário e importante, vital para a vida de qualquer um. Milagre é bom, cura é bom, receber bênção é muito bom, mas Jesus fala de algo muito melhor, muito mais profundo e muito mais necessário. Aí que Jesus Cristo responde: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí a pergunta aí que Nicodemos faz a Jesus: como pode, Jesus, um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus olha para Nicodemos, um homem tão inteligente, e fala: ô Nicodemos, em verdade te digo, rapaz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar aonde? No reino de Deus. Observe bem, meus irmãos, que Jesus muda a conversa. Então nós falamos da última vez que o novo nascimento é a coisa mais importante, mais urgente e necessária para a vida de qualquer pessoa que deseja ter salvação e precisa a cada instante ser regenerado, porque todos nós temos essa necessidade, mas para alcançar os céus somente através do novo nascimento. E o que Jesus Cristo está fazendo aqui, enfatizando aqui: sem novo nascimento, a vida se torna vã, se torna fútil e banal. Não há razão
de adquirir riqueza, de ser muito reconhecido entre os homens, ser uma pessoa ovacionada. Não adianta nada disso, porque isso tudo sem Jesus, sem o novo nascimento, a levará aonde? A condenação eterna. Toda a riqueza que a pessoa pode obter, poderá ganhar o mundo todo, mas vai o quê? Perder a sua própria alma. Então é isso. Então, sem o novo nascimento, não há como realmente ver o reino dos céus. A pessoa, ela está condenada sem um novo nascimento. A verdade é que quem quiser ir para o céu, as portas estão fechadas, não se abrem. As portas dos céus estão abertas para aqueles que nasceram de onde, meus irmãos? De novo. Outra coisa que nós falamos, que enfatizamos aqui o que Jesus disse, no versículo de número 5, que quando Jesus Cristo enfatiza novamente, em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Aí no versículo 7 ele fala, não te admires se eu te dizer, importa-vos o quê? Nascer de novo. Olha só, meus irmãos, quantas repetições Jesus Cristo está trazendo a Nicodemos. Olha como é importante nascermos de novo. A importância de uma pessoa confessar Jesus Cristo. Palavras do próprio Cristo. Ele enfatiza. Ele é enfático nisso. Então nós vemos aqui que Jesus está mostrando para Nicodemos que existe uma grande necessidade do homem nascer de novo. Porque, meus irmãos, o que nós falamos? Porque o coração do homem, ele é inclinado contra Deus. A nossa natureza pecaminosa é contra Deus. Os desejos carnais que temos é contra Deus. Ele ama, na nossa natureza pecaminosa, ama tudo que é transgressão, ama o pecado. É por isso que sem um novo nascimento, não há como ter redenção. Porque, volto a dizer, porque o nosso coração é inclinado contra Deus. E jamais ninguém pode conhecer a Deus se não reconhecer que precisa se arrepender, que precisa confessar Jesus Cristo para Ele nos fazer novas criaturas. Aí sim, meus irmãos, estaremos próximos de Deus. Por quê? Porque nenhum ser humano tem o poder de automudar-se. O ser humano não tem poder de se modificar, de se transformar, porque isso é obra exclusiva de Cristo, é obra divina. Ninguém pode mudar outra pessoa a não ser Cristo Jesus. É por isso que de vez em quando a gente vê, principalmente casais, né? Chega assim, pastor, eu já falei tanto com meu marido, ele não mudou. Aí o marido chega, pastor, eu já falei tanto para minha esposa, mas nunca teve a mudança. É claro, meus irmãos, porque o único que pode convencer o homem é o Espírito Santo, somente. Então o homem não pode nem auto se salvar. O ser humano não tem como se automodificar, porque isso é obra exclusiva de Deus, é obra divina, é obra santa. Então, para ser salvo, é preciso ter um poder divino na nossa vida. Então observemos bem que Nicodemos está falando sobre milagre. Nicodemos está falando sobre obras, sobre as ações e transformações físicas, mas ele não conseguia enxergar transformações de alma, de pessoas. Observe bem, meus irmãos, principalmente quando a gente lê o Evangelho de Marcos, que é considerado o Evangelho dos milagres, não é isso? Que a gente muito ouve falar. Quantos milagres Jesus Cristo fez? Quantas mudanças ele fez nas vidas das pessoas? Quando também o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, fala os relatos como homem que desceu do teto, paraplégico, e de repente chega até ali, Jesus o vê sendo descido por aqueles homens, e Jesus Cristo o cura, faz uma transformação incrível na vida daquele homem. Mas Jesus Cristo fala, vai meu filho, vai embora, vai que a tua fé te salvou, vá porque você foi curado. Observe bem que Jesus Cristo sempre usava esse termo, vá porque tua fé te curou, vá porque a tua fé te salvou. Observe bem que Jesus Cristo não apenas deseja e tem esse poder de nos transformar, mas o maior desejo e a maior finalidade de Cristo Jesus aqui na terra
é de nos salvar, muito mais do que curar, muito mais do que operar um milagre. Eu nasci sem perna e de repente nasceu perna. Glória a Deus, porque Ele tem poder para isso. Mas muito mais é transformar o ser humano para que ele possa alcançar o reino celestial. Mas se não houver um novo nascimento, as portas dos céus estão fechadas. Então nós falamos sobre isso na quinta retrasada. Nós falamos também que sem um novo nascimento, nós não podemos ver o reino de Deus e nem podemos entrar por ele. Versículos 3 e 5, que nós lemos aí. A isso respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo de 5 também fala que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino da onde? De Deus. Então Jesus é enfático com o novo nascimento, mas também enfatiza que sem isso, ninguém herda o reino dos céus. É por isso, meus irmãos, que precisamos verdadeiramente nos preocupar com essas questões. Se existe hoje em dia, né, muito fala em muitas igrejas sobre a teologia da prosperidade, que eu também comungo com a ideia do pastor Anísio, que isso, eles ensinam a ideologia da prosperidade. Fala que uma pessoa verdadeiramente salva não tem doença, uma pessoa verdadeiramente salva não é pobre, né? Essa teologia que veio separar ricos de pobres, na verdade, mas não. Jó é um exemplo claro de um homem que sofreu muito, mas que no final foi perseverante e alcançou a graça. Então, o novo nascimento, ele é muito mais do que riqueza, é muito mais do que cura. Ele é a garantia de que um dia, quando Cristo voltar, aqueles que estavam mortos, como Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala, que eles haverão de ser o quê? Ressuscitados. E depois nós, os vivos que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados. O Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, uns ensinos profundos a respeito do que Jesus Cristo ensina sobre o reino dos céus. Ele fala: bem-aventurado, olha, vocês estão preocupados porque são caluniados, porque são perseguidos. Vocês estão preocupados porque vocês são considerados pobres de espírito? Fiquem tranquilos, dos tais é o reino dos céus. Vocês estão assim, olhando para os céus, e lá é o lugar em que vocês haverão de ficar. Então observe bem, que nesse sermão do monte, Jesus Cristo falou: vocês estão preocupados com essa vida? Vocês olham para os lírios do campo, olham para os pássaros, que nem Salomão se vestiu como eles. Deus cuida de nós. Olha, o que nos importa é o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o que ele fala? Vos serão acrescentadas. Observe bem que Jesus Cristo sempre enfatizando o reino de Deus. Mas volto a dizer, esse reino não há como tê-lo se não nascer de novo, se não confessar Jesus, se não segui-lo, como o autor aos Hebreus fala, capítulo 12, fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor Deus. Então as coisas que são proibidas para o reino de Deus são as coisas que na natureza pecaminosa, nessa natureza carnal, desejamos. Então as coisas de Deus proíbe são aquelas que nos dão prazer. Para entrar no reino de Deus, nós não podemos de forma nenhuma exercer o poder da carne. Nós temos que realmente desejar o reino dos céus. Outra coisa que nós falamos, que a intelectualidade, nem o emocionalismo, e nem qualquer, meus irmãos, outra coisa atrelada a isso é suficiente para adquirirmos o reino dos céus. Observe bem, Mateus capítulo 4, o inimigo que antes era amigo de Deus, expulso do reino dos céus, porque rebelaram-se contra Deus. Uma terça parte dos anjos também é retirada dos céus, é expulsa dos céus, por causa também da sua rebelião contra o próprio Deus. Tem conhecimento. Meus irmãos, existe uma pessoa com mais conhecimento, um inimigo falando, existe um inimigo mais conhecedor da palavra do que
O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, que nós o chamamos de Satanás, existem. E os outros, a terça parte dos anjos que caíram, conhecedores profundos da palavra, conhecedores de coisas celestiais, que é bem certo que Paulo ouviu um pouquinho delas, quando lá em 2 Coríntios, capítulo número 12, que fala que ele foi ao terceiro céus, e quando voltou, olha, eu não posso dizer o que eu vi, porque se eu dizer a vocês o que eu vi, vocês vão ficar escandalizados. Ele tinha o conhecimento, ele via a Deus, face a face, sabia como era o trono de glória, como era a majestade de Deus em sua essência, conhecedor profundo da palavra. Mas a intelectualidade, meus irmãos, não nos garante lugar nos céus. Tem muita gente achando que é só conhecimento que nos leva aos céus. Conhecimento é importante, porque ele nos traz esclarecimento, porque muitas vezes o povo realmente tem perecido, porque lhe falta conhecimento, mas aqui é o conhecimento intelectual não, porque lhe falta conhecimento da onde? Da palavra. Uma pessoa que não estuda a palavra, que não medita na lei dia e noite, uma pessoa que não executa esse livro e as mensagens de Deus que nelas estão contidas e são verdadeiramente palavras santas e divinas, meu irmão, isso também não nos torna gabaritados para alcançar o reino dos céus. Nicodemos, volta a dizer, era um homem muito inteligente, conhecedor profundo, mas lhe faltava o quê? Novo nascimento. E às vezes isso me preocupa muito, meus irmãos, que quando estamos apenas preocupados em que o nosso intelecto esteja cheio da palavra. A palavra tem muito mais poder do que preencher o intelecto. Ela tem um poder de encher a alma. Ela tem esse poder, meus irmãos, de realmente nos fazer fazer conhecidos com pessoas realmente que testemunham a Cristo, porque ela nos conduz a uma prática e uma vida santa. Então, o conhecimento, a fé intelectual ou a fé emocional é insuficiente para entrar no reino de Deus. Precisamos de ter novo nascimento. Precisamos buscar em tudo realmente confessar a Cristo. Porque, infelizmente, muitos são atraídos por Jesus, e naquela época era assim. Jesus Cristo fazia prodígio de maravilha com a intenção de salvar a alma de todos, sim. Mas muitos iam até Jesus só apenas pelo desejo do milagre. E eu vou fazer uma pergunta aqui, e ninguém é obrigado a responder, mas talvez quantos de nós, no início da nossa caminhada cristã, vimos a igreja, porque ou apenas estavam desesperados para alguma coisa fosse resolvida, ou porque apertou algum nó lá financeiro, outros problemas, aí nós nos achegamos a Cristo Jesus com interesse, e depois nós começamos a entender que Jesus é muito mais do que cura, muito mais do que milagre, muito mais do que provisão. Ele é salvação, é redenção, é regeneração, Ele é a vida, é a razão porque existimos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Mas muitos vão até Jesus apenas com o interesse do milagre. Eu já vi muitas pessoas, né? Eu sei que aqui nós temos muitos irmãos com muitas experiências, e a gente sabe que temos notícias de pessoas que vinham para a igreja, eram primeiros a chegar, e quando precisavam, vinha a Jesus pela sua santa e infinita misericórdia, concede a bênção. E cadê os irmãos? Nunca mais apareceram. Estão como aqueles ex-10 leprosos, né? E só um ex-leproso que teve um coração grato, que voltou para agradecer. Quando estamos assim, quando tudo está mal, é oração de 5 horas da manhã, é oração 10 horas da noite, é jejum, e lê a palavra, e ora, e aquele fervor, e vai a pé para a igreja, vai de ônibus, vai de carro, não importa, está na casa do Senhor, e está buscando, mas quando o negócio aperta, e quando tudo está bom, e às vezes, meus irmãos, nós escarnecemos num bom sentido, nós falamos mal de muitas de outras religiões que fazem os seus votos, fazem as suas
promessas, obrigado, mãe, fazem suas promessas, e quando recebem, não sabe nem a cor mais do rosto, não sabe nem mais como é a imagem, irmão. Não, meus irmãos, nós não podemos ter esse pensamento, não. O nascimento, o novo nascimento, ele realmente nos traz impressões, mas muito mais do que isso, precisamos entender que o novo nascimento nos traz uma nova perspectiva, nos traz uma novidade de vida, nos traz intimidade com o próprio Deus, nos traz, meus irmãos, um coração voltado a Ele em todo o tempo. Aí sim, quem nasceu de novo pode ter certeza, e aqueles que sempre buscam em Cristo viver esse novo nascimento nele, que somente Ele tem poder para fazer isso, pode ter certeza, se permanecermos em Cristo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós vamos ter bom ânimo, nós vamos ter forças, se estivermos revestidos com as armas, como Paulo escrevendo a Efésios nos fala, nós vamos resistir às duras ciladas do nosso inimigo, mas para isso se torna importante realmente nascer de novo. O novo nascimento é uma ordem que Jesus Cristo expressa. Vamos ler versículo de número 7, olha a ênfase de Jesus Cristo: não te admires se eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus Cristo dizendo, tem que nascer, meu filho, tem que nascer. Jesus Cristo aqui é categórico, importa-vos nascer de novo, porque lá no céu, meus irmãos, não entrará aqui, como a gente sempre fala, parece até um chavão, no céu não entra placa denominacional, lá não entra placa de presbiteriano, nem de batista, nem de congregacional, nem de Assembleia de Deus, nem de comunidade evangélica internacional, nem poder, nem universal, não tem esse negócio não, tem esse negócio não. É como Jesus Cristo estivesse respondendo a Nicodemos: Nicodemos, eu sei que tu é o maioral, eu sei que você é um dos grandões, mas deixa eu te falar uma coisa, meu filho, eu quero enfatizar, se aqui é categórico, olha, você precisa nascer de novo, porque lá no céu só entra quem nasceu de novo, não são religiosos que entram no céu, meus irmãos, são pessoas nascidas de novo, são pessoas que receberam Jesus Cristo, confessaram os seus pecados, abandonaram e a hoje professam a fé nele, andam em seus caminhos, obedecem em tudo o que ele ordenou na sua santa palavra. Aí sim, esses, de uma forma assim misericordiosa, quero falar, tem o direito no reino dos céus, porque se a gente for olhar bem, ninguém tem direito, mas Jesus Cristo conquistou isso por nós. Não foi isso lá na cruz? Não foi isso que ele fez? Ele conquistou isso por nós. Quem não nasceu de novo, meus irmãos, pode ter certeza que não poderá se deleitar com as coisas divinas. Eu sempre falo aqui que qual vai ser a coisa mais gloriosa nos céus? É porque nós lemos o que João escreveu, lá são ruas de ouro, né? Apocalipse 21, ele descreve, ele tendo a visão da cidade santa, da Nova Jerusalém, e ele assim, ele vê tanta coisa gloriosa e pensou assim, como eu posso comparar o que eu estou vendo? Então, peraí, deixa eu comparar com as riquezas lá, porque é a única forma de explicar. Lá tem rubi, lá tem pedras preciosas, lá tem muita coisa linda, lá é riqueza pura. É a forma que João encontrou para tentar descrever o que ele estava vendo. Mas não é isso a glória nos céus, meus irmãos. Isso não é a importância dos céus. A importância dos céus, a importância porque queremos ir para lá. Quero enfatizar também, assim como Jesus enfatizou sobre o novo nascimento, a importância dos céus se chama Deus soberano. É ver Deus face a face, é conversar com Jesus e falar com o Espírito Santo. Isso é o atrativo maior dos céus. Eu sempre brinco. Eu quero lá saber se Adão e Eva estão lá, meu Deus do céu. Eu vou ficar discutindo com Adão e Eva, não, por que você deixou de falar? Eva, por que se eu for ver? Eu não vou nem querer saber. A glória vai ser tão tremenda, vai ser tão gloriosa, vai ser tão esplendorosa. Meus irmãos, vai ser algo tão assim, sabe, que a única palavra que poderíamos dizer é o que os anjos falam todos os dias: santo, 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 porque não existirá, não haverá nenhuma expressão ou palavra
para poder descrever quem é Deus. Não existe vocabulário para dizer o que é Deus e quem é Deus. Nós dizemos por aquilo que conhecemos, mas será maravilhoso. Por que o novo nascimento? Porque o novo nascimento, para chegarmos aí à conclusão que próxima quinta-feira nós vamos continuar e finalizar, o que nos traz? Qual é a natureza desse novo nascimento? Nós precisamos entender, meus irmãos, que antes de nós tratarmos sobre o novo nascimento, é importante deixar claro o que não é novo nascimento. Novo nascimento aqui, eu quero pegar um estudo que eu achei muito interessante, que o pastor Hernandes Dias Lopes colocou. Ele fala que o que não é novo nascimento. Em primeiro lugar, ele fala que o novo nascimento não equivale a ser bem-sucedido financeiramente. Eu não sei se vocês estão com a Bíblia aberta aí, mas olha só o que está escrito na palavra do Senhor. Deixa eu pegar aqui. Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 39. Olha só o que está escrito aí. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e de aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas e como é de uso entre os judeus na preparação do sepulcro. Ou seja, aqui fizeram tudo isso, né? Colocaram coisas, mirras, encheram o sepulcro, os lençóis de Jesus Cristo com coisas preciosas. Mas o novo nascimento, meus irmãos, não se trata de questões financeiras. Nicodemos era um homem rico, tinha dinheiro, mas não podia o dinheiro satisfazer a sua alma. Era um homem abastado de riquezas, mas isso não podia completar a sua alma. Não podia de fato nenhuma preencher o vazio do seu coração. É como remédio. Muitas vezes, meus irmãos, queremos remédio, mas muitas vezes o remédio não nos traz, muitas vezes, saúde. Podemos ter muito remédio, mas o remédio físico não nos traz saúde espiritual. Nicodemos era rico, mas não era o quê? Salvo. Tem muita gente rica, mas não é salvo. Lembra daquele diálogo que Jesus tem com aquele menino? Oh, Senhor, eu obedeço tudo. Eu não minto, eu obedeço todos os mandamentos. Aí Jesus Cristo diz, tá certo, então pega todas as suas riquezas, vai dar ao pobre, depois você me segue. Aí ele coçou a cabeça e falou assim, eita, aí o negócio apertou meu calo. Né? Aí, olha só, meus irmãos, como é importante nós entendermos que o novo nascimento não é riqueza. Porque muitos acham que confessando Jesus Cristo como Salvador, vai se tornar o quê? Rico, financeiramente, fisicamente falando. Mas qual é a riqueza do novo nascimento? Ela é física? Não! É riqueza espiritual. É ter a alma preenchida pela presença. Olha só, porque quem confessa Jesus Cristo como seu Salvador, além de ter o Pai, tem o Espírito Santo como selo. Ou seja, quem é que passa a morar dentro de nós? A terceira pessoa da Trindade, chamado o quê? Espírito Santo, que não é apenas ele, porque três são o quê? Um só. Quem habita em nós, na pessoa do Espírito Santo? O Pai e Jesus Cristo, o Filho. Os irmãos já pararam para pensar, quem é que está dentro da gente? Olha a riqueza que recebemos. Nós recebemos o soberano, o Senhor de todas as coisas. É a maior riqueza do novo nascimento. Além de obter a salvação, somos selados pelo Espírito Santo como confirmação. Este é o Filho, este é amado, esse agora é meu, não é mais criatura, mas é meu filho. Agora somos co-herdeiros com Cristo das heranças celestiais. Isso é o quê? Maravilhoso, meu irmão. Aleluia! Então, precisamos entender isso. O que não é novo nascimento? O novo nascimento não equivale a ter um profundo conhecimento da Bíblia. Olha só o que está escrito no versículo de número 10. E aqui eu vou finalizar. E a gente vai continuar a próxima quinta. Versículo de número 10. Do Evangelho de João, capítulo 3. Olha só o que está escrito. Jesus Cristo fala para Nicodemos. Nicodemos,
tu és mestre em Israel e não compreendes tais coisas? É Jesus Cristo dizendo: oxe, Nicodemos, tu não é mestre, rapaz? Tu não tem um domínio sobre as letras? Você não tem um domínio aí sobre o conhecimento? Eu já disse aqui um dia, acho que foi um domingo de manhã, eu estava falando aqui sobre quem Deus usa, né? Porque nós achamos que Deus usa só pessoas com grande capacidade intelectual. Mas eu estava um dia no congresso e estava lá um doutor com vários títulos, PhD, não sei o que lá, pós-doutorado, explicando a coisa, e muitos seminaristas, irmãos, achando tremendo. Aí tinha um senhorzinho, meus irmãos, sabe, com aqueles paletó, né? Aqueles irmãozinhos bem de interior, paletó bem arrochado, uma gravata cheia de cores, uma camisa quadriculada, a calça pegando, né? Dava para ver a meia do irmão, que hoje é moda isso, né? Não é moda hoje em dia a pessoa andar com a calça quase no meio do tornozelo, né? Antigamente não era não, isso era ridículo, hoje em dia virou moda. Aquele sapato, meus irmãos, sabe, todo sujo, com um buraco embaixo, né? Eu imaginando, que não deu tempo para olhar para o sapato, mas olhando para o irmão simples, né? Eu percebi que o sapato era maior do que o pé dele. É bem possível que ele tenha ganhado oferta de algum irmão de sapato. E o paletó, meu irmão, aqui, é bem possível que era uma pessoa menor do que ele, mas ele lá, meu irmão, Deus o é bom. Jesus é maravilhoso, né? O irmão não tinha gramática, não falava bem português, e confundia plural com singular, mas quando ele foi falar sobre Jesus, as pessoas não apenas se impressionaram com o que ele estava falando, isso eu vi as pessoas chorando, meus irmãos, e eu vi também antes, alguns desdenhando dele, pessoas de autoconhecimento. Rapaz, como é que deixa um homem desse falar? Como é que permite um homem desse, analfabeto, que antigamente, hoje se usa a palavra iletrado, né? Mas antigamente usava analfabeto mesmo. É um analfabeto, você não tem nada. Mas quando Deus usa, meus irmãos, e quando a pessoa tem intimidade, não apenas conhece o que está escrito aqui, mas experimenta todos os dias, esse tem realmente o que dizer. Meu irmão, aquele homem foi tão usado por Deus. Pessoas realmente choraram, se quebrantaram. Ele falando e orando. Olha, eu quero orar, porque Deus vai resolver os problemas. Vem, Deus vai resolver os seus problemas. E talvez alguns estavam atentos ao português. Mas quando, meus irmãos, Deus começa a usar um servo dele de algo tão profundo, não é intelecto apenas que é alimentado, mas principalmente a alma. Eu me lembro... Eu lendo um livro, eu achei muito fantástico sobre avivamento. O autor é Ricardo Richard Wood, alguma coisa assim, um livro em azul. E ele diz, meus irmãos, que nesses últimos dias que temos vivido, nós temos que tomar muito cuidado, porque existem, às vezes, muitos pregadores que pregam de mente para mente. Mas ele fala que há uma necessidade muito grande de homens de Deus pregar de alma para alma. O que ele está dizendo com isso? Que é muito bom o intelecto ser alimentado, é muito bom obter o conhecimento, mas sem o poder, sem a graça e a presença do Espírito Santo, se torna apenas palavras. É o que Paulo explica a Coríntios. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é Paulo dizendo que você não deve estudar, mas se não tiver a ação do Espírito Santo, a palavra, em vez de edificar, pode matar. Então o novo nascimento não se equivale a ser uma pessoa profundamente religiosa também. Não basta também ter, além de ter conhecimento bíblico, que isso traz, mas também não equivale a uma pessoa ser religiosa, como Nicodemos era. Versículo 1 fala, ele era um fariseu, um homem chamado Nicodemos era um fariseu, um dos principais mestres dos judeus. Era ali, na lei externa, seguia categoricamente toda a lei. Era um fariseu, era um religioso, mas religiosidade não nos leva para os céus, mas uma vida de contrição, uma vida nova, recebida por Cristo pelo novo nascimento, aí sim, meus irmãos. Então, o novo nascimento não equivale a uma pessoa profundamente religiosa, ou aquelas pessoas que seguem, né?
E principalmente aqui, Nicodemos, ele fazia parte de um movimento muito radical entre os fariseus. É por isso que quando ele fala sobre o milagre, Jesus Cristo muda o assunto. Espera aí, eu vou falar sobre aquilo que você ainda não conhece. Eu vou te falar sobre o que é ser nova criatura. Eu fiz até menção de quinta retrasada a respeito de um livro de John Piper, Finalmente Vivos, e falando sobre o diálogo entre Jesus e Nicodemos. E ele fala nesse livro, mas eu acho fantástico, que ele mostra 3 características aqui. Primeiro, a conversa que Jesus teve com Nicodemos não era para apresentar uma nova religião. Era para apresentar a Nicodemos o que é ser uma nova criatura. Ele estava apresentando aqui que Jesus Cristo estava oferecendo para ele não é o melhoramento de um velho homem. Porque Jesus Cristo não quer melhorar o nosso velho homem, não, meus irmãos. Porque a gente pode até melhorar, mas se nós não formos mudados, aquele velho homem vai andar com a gente, não é? A gente mentia, falava palavrão, era ignorante. E eu quero aqui abrir aspas. E eu quero dizer para os irmãos, quem se diz cheio do Espírito Santo é uma pessoa educada, socialmente falando, tá? A pessoa que é cheia de Deus, que diz ser cheia de Deus, a pessoa que diz obedecer a Deus, uma pessoa que diz que é cheia do Espírito Santo, ela precisa ser educada socialmente. Porque o Espírito Santo nos mostra a ter uma nova característica, a tratar bem. A Bíblia nos fala que devemos considerar o outro o quê? Superior. Olha só, é diferente, né? No reino de Deus, para subir, tem que fazer o quê? Descer. Olha a física aí. Olha a lei de Newton sendo contrariada. Né? Porque é tudo para baixo, né? A lei da gravidade nos coloca tudo para baixo, aqui, nessa atmosfera. Mas na lei, não tem Newton não, meus irmãos. A lei divina é, quer subir, tem que descer. Quer ser exaltado? Precisa ser humilhado, precisa ser humilde. Então nós precisamos entender isso. Então para que realmente possamos entender a importância do novo nascimento, só através de Jesus Cristo. E próxima quinta nós vamos falar, será que o novo nascimento equivale a ser líder? Será que título de pastor me garante? Ser um presbítero, um diácono, ser líder? Nós vamos ver isso na próxima quinta-feira. Nós vamos ver também, será que só apenas ter o conhecimento de Jesus nos traz novo nascimento? Nós vamos ver também próxima quinta-feira, tá certo? Então, espero que os irmãos possam acompanhar esse momento tão importante, que compreendemos que se confessamos a Cristo, então nós somos novas criaturas, nós somos novo em Cristo Jesus, porque o nosso velho homem morreu, mas ressuscitou com Cristo também na cruz. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.